Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do nosso Cá Entre Nós. Hoje nós mergulharemos em uma discussão fundamental sobre a liberdade de expressão nas redes sociais e seus limites legais. Nosso convidado é o experiente advogado Dr. Henrique Zalaf, especialista em direito digital, e juntos vamos explorar esse tema complexo e atual. Dr. Henrique possui graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialização em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e especialização em pós-graduação Lato Sensu, Direito Administrativo, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente, ele é professor de Processo Civil e Teoria Geral do Processo na Unitá, Faculdade de Campinas, mestre em Direito, também pela Fundação Getúlio Vargas, e sócio do escritório Castrese Bedin Paladino e Zalaf, advogados associados. Obrigado por aceitar nosso convite e seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós, Dr. Henrique. Tudo bem, Nelson? Como vai? É um prazer estar aqui com você, com seus telespectadores, e é um prazer poder contribuir com o seu programa. Acompanho você há bastante tempo e espero poder contribuir com você e com quem estiver nos assistindo. Muito obrigado, doutor. A nossa esperança é essa mesmo, trazê-lo aqui, um especialista, e falar sobre esse tema que é tão atual e, como eu disse, complexo, né? Para nós tentarmos esclarecer juridicamente melhor e termos acesso aí às informações que com certeza o senhor terá aí para nos passar. Claro. Doutor Henrique, vamos iniciar o nosso bate-papo aqui, e eu gostaria que o senhor definisse o conceito de liberdade de expressão nas redes sociais. Como o senhor definiria isso? Veja, esse é um tema que vem, eu acho que é um tema de debate muito relevante. Eu acho que você foi muito feliz em definir esse tema para o nosso bate-papo. Eu acho que esse é um tema muito de uma discussão enorme, especialmente nesse cenário que a gente vive, né? É um fenômeno mundial de participação da população em aspectos políticos e manifestação da vontade. Eu acho que as redes sociais são importantes veículos nessa manifestação da expressão. Eu acho que a liberdade de expressão, ela é uma vitória, especialmente uma vitória da democracia, e deve ser festejada e deve ser aplaudida, né? A liberdade de manifestação, ela é uma vitória da cidadania. Eu, como advogado, naturalmente, eu respeito e louvo muito o Estado do Direito, né? E é uma manifestação, a liberdade de expressão é uma manifestação da democracia. No final do dia, é uma manifestação da soberania das leis e da soberania da manifestação popular, né? Eu entendo dessa forma. Eu acho que deve ser festejado, e naturalmente as redes sociais funcionam como grandes veículos para essas manifestações. É óbvio que naturalmente você
dá para a população e dá para os cidadãos um veículo muito grande de manifestação. Antigamente, há 10, e aí não faz tanto tempo, há 10, 15, 20 anos atrás, as pessoas, para se manifestarem, elas escreviam aos jornais, e aí o acesso era muito difícil, naturalmente, ou elas participavam de entrevistas em televisão, onde também, naturalmente, o acesso era muito mais limitado, ou elas conversavam, ou elas iam à rua, né? E aí, naturalmente, em situações onde a gente teve ditaduras, e especialmente o Brasil, né, os países da América do Sul viveram isso de uma forma mais contundente, ali na década de 70, da década de 60, as pessoas precisavam se manifestar de uma forma mais coletiva. Hoje, com as redes sociais, esse fenômeno ele tem que ser louvado, né? Com as redes sociais, essa possibilidade de manifestação ficou mais simples, né? Todo mundo hoje que tem um celular, e aí a grande maioria da população, felizmente, tem acesso às redes sociais, que são meios gratuitos, e aí podem, naturalmente, exercer o seu direito de manifestação, o seu direito de liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão ela é um conjunto de manifestações onde a pessoa pode manifestar a sua opinião política, pode manifestar a sua opinião de credo, pode manifestar a sua liberdade sexual, pode expor as suas convicções filosóficas e, evidentemente, que isso, a rede social, ela cria esse ambiente de extrema liberdade, né? A preocupação da gente é com o excesso, né? Tipo assim, quais são os principais desafios legais enfrentados pelas redes sociais no que diz respeito à liberdade de expressão? Muito se discute, Nelson, todas as formas que você tem de regulamentar a liberdade de expressão, ela pode ser, nós precisamos, o nosso legislador, e é uma discussão que não é uma discussão só brasileira, uma discussão mundial, todas as formas que você tem de regulamentar a liberdade de expressão, especialmente em redes sociais, você tem um perigo muito grande de cair para um lado de uma censura, o que obviamente não é uma coisa que se busca numa democracia, né? Se busca, eu acho que uma regulamentação através de uma série de legislações, mas essa regulamentação a gente precisa ter muito cuidado para não cair numa censura. Eu particularmente entendo que as redes sociais, elas simplesmente são um veículo de manifestação. As leis que já existem já seriam suficiente, pelo menos num primeiro momento, para você regulamentar os excessos. Então, nós tivemos um caso muito recente, inclusive de um podcaster, né? Eu não vou falar o nome para não expor, mas claro, foi um caso que nacionalmente ficou conhecido, de um podcaster que fez uma apologia ao nazismo. Então, eu não preciso de uma lei própria para isso. Eu já teria uma lei, que é o Código Penal existente, lá desde a década de 40, eu já tenho uma lei para regulamentar isso. A rede social só seria um veículo de comunicação, né? Naturalmente, as redes sociais também, e aí é o maior perigo, particularmente eu entendo, é a questão da disseminação das fake news. Aí sim eu tenho um limite de responsabilidade entre a fake news e a censura, um limite mais tênue, né? As redes sociais, a gente que utiliza, no meu caso tem um canal no YouTube, eu vou falar especificamente do YouTube, ele tem as regras, né, que você tem que seguir. Se eu fizer uma entrevista, por exemplo, com um profissional da área de saúde e falar o nome de algum remédio, eles cortam. Eles cortam porque
pelas regras deles, não pode falar nomes, tá? Justamente propaganda. Mas aí é uma regra própria daquele canal que você está veiculando. Isso a gente chama de autorregulação. Isso. Né? É o próprio canal regulando qual é o conteúdo que se admite como um conteúdo adequado para aquele veículo. Né? Então a gente tem assim, a gente toma bastante cuidado e para que as nossas entrevistas saiam na íntegra. Até hoje, são 4 anos aí de bate-papo com o pessoal, até hoje não teve nenhuma que foi vetada, mas a gente... Parabéns, é um desafio. A gente sempre tem que colocar direitinho, pensar, verificar o que faz, as nossas regras também para o canal, para entrevista, autorizações, bom, enfim, a gente faz a coisa certinha para que não haja nenhum tipo de problema para nós e principalmente para os entrevistados, né? A gente procura deixar a coisa bem redondinha. Mas, doutor, até que ponto as empresas de redes sociais devem ser responsáveis pelo conteúdo postado por seus usuários? Nesse ponto, a legislação ela é bastante clara. A rede social ela é responsável por propiciar o canal de acesso. Né? A responsabilidade pela veiculação do conteúdo é uma responsabilidade pessoal. É óbvio que você vai ter uma dificuldade da rede social de controlar 2 pontos muito claros, que primeiro, é o volume de informação que é objeto de upload nessas plataformas, né? Todo mundo está o dia inteiro postando coisas, postando conteúdo, postando palavras. É óbvio que aí os mecanismos de inteligência artificial das plataformas eles são capazes de fazer um bom filtro. E fazem um bom filtro. O problema é que às vezes esses filtros acabam falhando, mas aí a legislação nossa ela é bastante clara de falar o seguinte: olha, a pessoa que se sente lesada, ela tem o direito de pedir a exclusão desse conteúdo da plataforma. O segundo grande filtro seria o filtro dos próprios usuários da plataforma que vão ver um conteúdo que seja um conteúdo ofensivo e fazem o que se chama de cancelamento. Né? Então eu paro de seguir. Então esses são filtros, um filtro naturalmente, um filtro de tecnologia, e aí o direito eu acho que ele responde bem para isso, e um segundo filtro, um filtro social. O grande problema também é a questão de postagem através de contas que são contas fake. As próprias contas são fakes. Então eu crio lá, o sujeito chama João da Silva, e crio um e-mail fictício e faço uma postagem. Então, é muito difícil do ponto de vista técnico, e eu tive a oportunidade de conversar com muita gente na minha dissertação de mestrado. Ele vai justamente para essa área de tecnologia, e aí conversando com muita gente da área técnica, é muito difícil você fazer um filtro de 100% das postagens, por mais que você desenvolva os mecanismos aí de bloqueio. Mas naquelas situações onde um conteúdo ofensivo ele é postado, a legislação ela responde muito bem. Tá? A legislação ela funciona muito bem. Ela tem uma possibilidade de que a pessoa que se sente ofendida, ela pode pleitear perante o órgão a mídia social, ela pode pleitear a retirada. Agora, você não pode naturalmente responsabilizar civilmente o canal, a mídia social por esse post, porque também você acaba por inviabilizar o próprio negócio. Né? Você imagine só você responsabilizar civilmente um Facebook, um Instagram, por fotos postadas ali, cujo conteúdo não foi gerado por ele, você quase que inviabiliza o modelo de negócio ali que está sendo proposto. Então, essa é uma linha bem interessante. Sabe que teve um caso, você estava falando aí de influencers, tem um influencer recente agora, que também não vou falar o nome para não ficar, não claro. Expor mais, mas fizeram
ele é muito conhecido e tal, e ele vende coisas, né, para as empresas, tipo marketplace. Né? Então, ele pega dali, vende aqui e tal, bem feitinho. E aí fizeram a imagem dele através de inteligência artificial, a voz dele, e ele vendendo coisas e tudo golpe. Isso deu maior polêmica. Como é que uma empresa vai pegar um negócio desse? Agora sim, depois que ele mesmo se manifestou e está tentando tirar do ar as coisas que faz. Então, quer dizer, nós temos uma tecnologia hoje muito avançada para tudo, né? E da mesma maneira que a gente as utilizam a favor, tem milhões que usam para burlar e enganar as pessoas. Mas isso é a história da humanidade, né? Quando o ser humano inventou o carro, ele não imaginava que poderia haver uma quantidade tão grande de acidentes automobilísticos. Então, essa corrida da tecnologia versus o crime, ele existe, ou crime ou ilícito, como queira chamar, ele existe desde que o mundo é mundo. Então, na verdade, o direito ele serve para isso, para regular isso. O problema é que a tecnologia também, historicamente, não é um fenômeno brasileiro só. A tecnologia ela anda muito mais rápida do que a edição das leis. Então, mas assim, já não é uma discussão antiga, e a gente resolve na medida que os problemas aparecem, realmente. Antigamente a gente falava do futuro, 10 anos, 5 anos, hoje o futuro é amanhã, né, doutor? Nós estamos conversando aqui, está surgindo alguma coisa que nós não sabemos, que amanhã já vai estar pronto aí para a gente avaliar. Não tenho dúvida. Doutor, qual é a abordagem mais eficaz para lidar com o discurso de ódio e a incitação à violência nas plataformas de mídias sociais? A forma mais eficaz de você lidar contra o discurso de ódio efetivamente são as formas de controle e aplicação de leis que já existem. A gente tem, veja, eu sou uma pessoa que costumo interpretar algumas situações, eu costumo fazer uma interpretação de que os institutos de solução que a gente tem agora são institutos já suficientes para regulamentar e para cuidar dessas situações. Discurso de ódio na internet, o que você tem agora é basicamente uma replicação de discursos de ódio que você tinha na época da escravidão, que você teve na época do nazismo, que você teve na época de guerras, que você tem hoje na época de antissemitismo. Então, o discurso de ódio, na minha concepção, e aí existem um livro da Hannah Arendt, que, por exemplo, trata justamente sobre o surgimento dos discursos de antissemitismo, obviamente que devem ser combatidos. Isso eu estou falando da década, do período do surgimento do cristianismo. Então, o discurso de ódio não é um fenômeno novo. Claro. O que você tem agora é uma velocidade mais rápida. Agora, se você tem uma velocidade mais rápida também de disseminação, a vantagem é que você também tem uma velocidade mais rápida de combate. Então, o veículo, se ele também ficou um veículo mais fácil para disseminar, ele também ficou um veículo mais fácil para bloquear. Porque a palavra lançada, ela não tem volta, mas a palavra escrita tem. Então, um discurso de ódio, um discurso de antissemitismo que o sujeito fazia na década de 30, ele fazia verbalmente muitas das vezes. Agora ele faz escrito. A vantagem agora é que pelo método das redes sociais eu consigo bloquear esses discursos. Então, e rastrear mais fácil, né? E rastrear o autor mais fácil. Exato. Então, na verdade, as pessoas falam, e talvez isso seja uma característica humana, a gente achar que o nosso momento é sempre pior do que o momento dos nossos antepassados. E isso, na minha concepção, é um grande equívoco, né? Você, na verdade, discurso de ódio, você tem desde a época que o ser humano existe, né?
E aí, quem acredita em Adão e Eva pode pensar nisso, né? Caim matou Abel, essa história toda. Então, você, efetivamente, essas situações não são situações novas. O que você tem agora é efetivamente uma questão de velocidade. Então, uma questão de dinamismo. As relações ficaram mais dinâmicas. Então, algo que se resolvia, demorava um ano para resolver, hoje um ano é um tempo assim absurdo, né? As coisas se resolvem muito mais rápido. Eu acho que esse é o grande ponto. As informações, né, doutor? As informações são instantâneas hoje, né? Então, antigamente a gente sabia de um problema de guerra, por exemplo, sei lá, 15 dias, 20 dias. Pois é. Isso rápido, dizendo rápido. Hoje o cara solta uma bomba, ela sente o cheiro da pólvora aqui, rapidinho. Pois é, pois é. Com essa rapidez, né? Pois é. Essa é uma vantagem da tecnologia. Para eu punir também, as pessoas deixam mais rastro. A gente esquece que hoje eu vejo a tecnologia muito como uma aliada, né? Hoje, para você, quantos crimes, a gente está vivendo agora uma situação, né? O sujeito lá brigando com a namorada, o sujeito foi envenenado, o tal da história do brigadeiro lá. Você tem imagem de rede social, você tem imagem de elevador, você tem uma série de provas que foram produzidas com o uso de tecnologia. Então eu vejo tecnologia muito como uma aliada, e óbvio, usada por pessoas de bem, né? Como uma aliada, porque hoje a quantidade de rastros que você deixa é muito grande. Tá. Doutor, quais são os limites legais da liberdade de expressão quando se trata de comentários difamatórios ou prejudiciais nas redes sociais? Os limites são os limites da ofensa e sempre são limites subjetivos. Você pode manifestar a sua opinião, você pode manifestar a sua vontade, desde que aquela opinião não viole o direito de alguém, não viole a imagem, não viole a honra, não viole os aspectos morais, não viole as convicções pessoais, e desde que aquela manifestação seja uma manifestação adequada de opinião, né? Desde que seja uma manifestação equilibrada de opinião. Existem algumas profissões, como, por exemplo, profissões ou funções, melhor dizendo, como funções eminentemente políticas, onde as pessoas gozam de certa inviolabilidade nas suas manifestações, onde elas podem manifestar isso de uma forma um pouco mais pública. Mas isso não pode ferir os limites da legislação. Então, a partir do momento que você ofende a honra, ofende a dignidade, você expõe de uma forma vexatória uma determinada situação, a legislação tem os mecanismos de direito penal e os mecanismos de direito civil para compensar essa violação. Então, particularmente entendo que o nosso ordenamento, vamos falar assim, o conjunto de leis, ele é um conjunto de leis relativamente adequado. Tá? O que você tem uma dificuldade no Brasil, e essa é uma dificuldade brasileira, é uma dificuldade de execução de algumas penalidades. E essa é uma dificuldade tipicamente brasileira. A legislação penal, num determinado momento, ela acaba por ser uma legislação penal, num determinado momento do processo, acaba por ser uma legislação muito benéfica para o criminoso ou a pessoa que está se pretendendo punir. Doutor, como que a privacidade dos usuários é afetada pela liberdade de expressão nas redes sociais? Hoje você já tem, e isso é uma grande vantagem, você já tem uma legislação própria, que é uma legislação
que a gente chama de LGPD, que é a Legislação Geral de Proteção de Dados, que ela protege muito o titular, o cidadão ou a pessoa física contra acessos ou usos indevidos das suas informações. Então, há um caso muito conhecido de uma empresa atacadista que usava, por exemplo, uma empresa de atacado do ramo de modas, que ele usava os currículos deixados pelos candidatos, usava as informações desses currículos para emitir cartão de crédito da loja, então desviando totalmente a finalidade pela qual eu usei esse dado. Então, a legislação hoje, ela já protege o cidadão, ou a pessoa, ou quem quer que seja, desses desvios de finalidade. Então, eu forneci a minha informação para uma finalidade, você usou para outra coisa, né? Eu te forneço uma informação para você me entrevistar e você usa essa informação para emitir um cartão de crédito em meu nome. Então, esses desvios já estão coibidos, já estão proibidos. A grande questão é que a gente, às vezes, fornece uma quantidade de dados muito maior do que necessário, né? Esses dias eu uso muito um medicamento que é o Neosoro, né? Quem usa o Neosoro sabe quão problemático isso é. E eu entrei numa farmácia e comprei o Neosoro, e a pessoa me pediu CPF e qual era o meu plano de saúde. Comprar um produto de 3, 4 reais ali, qual é a necessidade disso, né? E aí, aí ela emite um cupom de desconto para você. Então, o excesso de informação que a gente presta sem relevância, isso pode ser um problema, né? A quantidade de dados que a gente divide, por exemplo, com rede social, é também um problema. A quantidade de fotos que a gente faz, uploads em sites às vezes não confiáveis, isso é um problema. Então, nós como usuários também temos que estar muito conscientes do uso que a gente está fazendo dessas ferramentas. Eu acho que esse é um ponto bastante impactante. E hoje o que é mais comum é o que o senhor acabou de dizer aí, eles são chamados de leads, né? Você capta as leads para que isso gera depois, e essas leads são, de uma certa maneira, existem empresas qualificadas para isso, eles fazem a limpeza dos dados, como diria, e aí vendem essas leads captadas para determinado ramo de atuação no mercado, e isso depois, não é à toa que de repente a gente está aqui, está recebendo alguma, além dos algoritmos, né, quando você entra numa rede social e procura por alguma coisa, dali a pouco você está recebendo 200 propostas, né, do mesmo. O cara falou, nossa, está adivinhando o que eu estou querendo. Por isso. E existe uma pesquisa, o senhor deve saber disso melhor que eu, que na 11ª vez que aquela proposta foi feita, a probabilidade da pessoa efetivar a compra é de 90%. Não conheço essa. Essa é nova. Diz que é a 11ª vez não sei como é que eles chegaram, através de estatísticas, né? Diz que a partir da 11ª vez que a pessoa recebe aquela mesma oferta, ela acaba por comprar. Muito propensa, 90% das pessoas acabam adquirindo aquele material. Então, quer dizer, isso é um perigo. É um perigo. Existe um estudo todo, envolve um monte de outras coisas. Mas mesmo assim eu gosto da tecnologia, doutor? Eu acho muito bacana. A tecnologia que está propiciando a gente a conversar, bater esse papo e chegar na casa de tanta gente, né? Você sabe que as pessoas às vezes me perguntam, faz 4 anos que eu estou com o meu programa, Nelson, por que você não faz o podcast presencial, como a grande maioria das pessoas fazem? Eu falei assim, então, porque eu acho que da maneira como eu faço, ele é libertador, tanto para o entrevistado como para quem entrevista.
Porque hoje eu estou no meu escritório, o senhor está no seu escritório, nós estamos conversando, determinou aquele horário para a gente conversar sobre esse assunto, acabou aqui, o senhor vai tocar a sua vida, eu vou tocar a minha e acabou. Quando você tem a parte presencial, eu tenho a dificuldade de agenda é maior, a locomoção, você tem que ter uma estrutura maior. Hoje eu gravo com o meu computador, na minha frente, com a câmera do computador. Você vai fazer um podcast, você tem que ter câmeras, iluminação, microfones, você tem que ter uma mesa de corte, é muito difícil. A quantidade de pessoas que você consegue alcançar também é menor, né? Não como entrevistados, né? Sim. Entrevistados. Hoje você justamente entrevistar uma pessoa... Justamente por causa desse limite geográfico que a gente tem, né? E aqui eu entrevisto pessoas do mundo inteiro. Eu tenho entrevistas com pessoas da Austrália, de Portugal, que eu estive lá e fiquei um tempo, entrevistei o pessoal, e depois, vindo para cá, continuei a entrevistá-los, da Espanha, enfim, você não tem limites. Né? Então, é mais por conta disso. Então, eu costumo dizer que esse modelo de podcast que eu faço, ele é libertador, porque ele não tem amarra. É uma palavra interessante, libertador é uma palavra interessante. Porque você pega o computador e vai para onde você quiser. Claro, sem dúvida. Marcou com o doutor para fazer lá, eu só posso fazer à meia-noite amanhã, Nelson. Beleza, eu vou me programar, porque a prioridade, obviamente, aqui é do entrevistado, né? Então, eu trabalho com a agenda do entrevistado. E aí a gente vai fazendo quando dá e fica tranquilo, né? Então, assim, a tecnologia para mim é fantástico. Sabendo usar, como o senhor disse no início do nosso bate-papo, ela é fantástica. Doutor, qual é o papel das políticas de uso e dos termos de serviço das plataformas, das mídias sociais, na regulação da liberdade de expressão online? O papel é fundamental. Essas políticas, elas são verdadeiras declarações que as empresas emitem do que elas consideram como manifestações adequadas ou inadequadas dentro das suas respectivas plataformas. Seriam uma espécie de manuais de comportamento. Então, as plataformas, elas fazem a sua autorregulação. A gente chama isso de autorregulação. Elas fazem a autorregulação e admitem, seriam como código de condutas, vamos dizer assim. Um compliance do usuário. Que se admite que aquela plataforma adote como comportamento adequado ou não. Isso existe também desde que o mundo é mundo. Né? Hoje você vai em shopping. Há 20 anos atrás, ir em shopping center com um cachorro era um comportamento inadequado. Hoje, as normas de alguns shoppings, de algumas padarias, de alguns restaurantes, já admitem nas suas normas, isso o direito também permite, que essa autorregulação já admite, por exemplo, pessoa ir com cachorro. Né? Tem avião agora, né, doutor? Oi? Até em avião. Pois é. Então, isso dentro da autorregulamentação, isso é adequado e permitido, e muitas empresas adotam isso, né? Então, o exemplo do cachorro é o mesmo para a rede social, que se admite como comportamento válido na rede social. O grande problema e a grande discussão as pessoas leem essas redes sociais, essas políticas, acesso elas têm, mas as pessoas leem as políticas, elas aplicam as políticas, elas compreendem as políticas, elas entendem o que está escrito. Essa é uma outra discussão, que eu acho que essa é uma discussão mais válida para a gente ter, é uma discussão muito relevante, e uma discussão que ela precisaria ser um verdadeiro balizador de mercado, né? Efetivamente as pessoas não leem. Não é nem que elas não compreendem, elas não leem. Elas simplesmente aceitam ali, e ali, eventualmente, você tem
em redes sociais ou aplicativos, você tem verdadeiras portas de entrada enormes de acesso. Então, foi conhecido, eu não sei se você se recorda, acho que há 1 ano, 2 anos atrás, foi lançado um aplicativo que a pessoa tirava foto dela e aquilo envelhecia o seu rosto, né? Fazia uma espécie de uma inteligência artificial que ele envelhecia. Esse aplicativo, ele foi conhecido, ele era um aplicativo depois que era para captura de imagem das pessoas. Não era efetivo. Então, a pessoa se utilizava daquela brincadeira para ver, mas ele está fornecendo uma série de dados ali que são dados inadequados e dados desnecessários. Isso, a gente chama isso, quando a gente estuda inteligência artificial, a gente chama isso de inteligência artificial acima da superfície e a inteligência artificial abaixo da superfície. O que é isso? Você acessa uma plataforma achando que você está acessando, que é o que é acima da superfície, que é o que aparece. Né? O que aparece é um aplicativo que faz a captura da sua imagem e envelhece a sua foto. Putz, legal, todo mundo tira onda com aquilo, tira sarro com aquilo, usa para postar em rede social. Mas o que está abaixo da superfície? Qual é o objetivo daquele aplicativo? Captar suas informações, captar seus hábitos, captar sua geolocalização, captar quantas vezes você acessa o seu celular. Eu não sei se você já reparou nisso. Às vezes você entra... Eu tenho alguns hábitos, né? Às vezes eu entro no meu carro, do dia da semana ele já fala, você vai demorar 15 minutos para chegar no lugar tal. Às vezes, numa segunda-feira, ele já sabe onde você vai, mais ou menos. Oi? Já sabe onde você irá. Já sabe onde você vai numa segunda-feira, porque o seu hábito numa segunda-feira, numa sexta-feira, é ir a determinado lugar. Então, mas isso ele é captado pelos mecanismos abaixo da superfície. Então, quando você lê esses termos de uso, você precisaria entender o que você está fornecendo, né? O que você está fornecendo de informação? Quais são os limites que você está impondo? Esse é um ponto muito de uma importante reflexão. Aí as pessoas falariam o seguinte, e isso eu já ouvi muitas pessoas me falar, mas se eu não fizer a adesão, eu não uso. Perfeito, não use. Não use e você vai ver. Agora? Não, e você vai ver que com o tempo o mercado vai criar alguns mecanismos que vão passar a respeitar os seus direitos. Que isso passa a ser uma regra de mercado. Né? Porque uma vez colocado ali, a pessoa aceitou. Entendeu? A empresa ela tá assegurada juridicamente, né? Amanhã ou depois, qualquer tipo de processo de reivindicação, cara, tá aqui, você assinou, acabou. Mas eu não li, velho, mas você assinou, por exemplo. O problema é seu, né? Já era, né? Doutor, até que ponto as leis de direitos autorais afetam a liberdade de expressão nas redes sociais, especialmente no que se refere à reprodução de conteúdos protegidos? Nesse sentido, eu diria para você que a tecnologia é uma grande aliada. E a tecnologia tem freado reproduções inautorizadas ou reproduções não remuneradas de direito autoral de uma forma bastante rigorosa. Os algoritmos, isso acontece muito com música. Se você pode fazer um teste, se você botar uma música aqui de um determinado compositor no YouTube, o YouTube vai brecar. Breca. Ele breca. E isso a tecnologia é uma aliada. E é por isso que eu te falo, há 20 anos atrás, se você tivesse uma discoteca e fizesse a reprodução de uma música ali na discoteca e não pagasse os direitos autorais, como é que o sujeito ia ficar sabendo e como é que ele ia controlar? Hoje não. Hoje, com a tecnologia, eu já controlo isso de uma forma muito mais eficiente. Então,
nesse sentido, a tecnologia é uma aliada, ela não é, ela favoreceu os artistas e os detentores dos direitos autorais, porque essas plataformas, elas efetivamente brecam. Plataformas como o YouTube, por exemplo, efetivamente breca. E aí eu estou falando de YouTube porque é o mais, naturalmente, o mais famoso, mas qualquer outra plataforma, é óbvio que você vai ter uma discussão do valor da remuneração daquele compositor ou daquele autor, mas isso é uma discussão secundária. O fato é, as redes sociais, elas são aptas a brecar e são aptas, não sei se você, bom, você usa Instagram, né? Você usa Instagram e se você posta lá no Stories, os Stories, por exemplo, são músicas que efetivamente o autor liberou. Você não consegue puxar uma música externa de um compositor ou de alguém que você curta que não está cadastrado naquela plataforma. Então, nesse sentido, veio de uma forma muito positiva, né? O YouTube também. O YouTube ele tem uma biblioteca de músicas, sons, tudo autorizado. Então você entra ali, tem por gênero musical. Então você pode pegar dali e utilizar. A gente fica mais tranquilo utilizando da própria plataforma quando precisa, ter uma musiquinha e tal. É muito mais sossegado do que você pegar uma música da moda e colocar e não vai. Ele bloqueia, o seu vídeo não sobe e acabou. E tá certo. Tá certíssimo. Então no começo, quando eu comecei a fazer, eu me deparei com esse monte de regulamentos que eles têm, e a gente toma esse cuidado justamente mesmo, porque não vai subir. E se subir, você tem uma penalidade. Se por algum motivo você burlar de alguma maneira e colocar, eles descobrem e aí bloqueiam. Olha que bom, vai te educando. Vai educando a pessoa que faz o upload, mas também o usuário. Ele sabe que ali ele não vai ter aquele tipo de conteúdo. Então, você cria ali, isso é exatamente a manifestação da autorregulação, né? Você cria ali uma espécie de uma comunidade que sabe quais são as regras e sabe quais são os comportamentos admitidos e os comportamentos não admitidos, né? E aí dentro da regra é tão bom, né? Você faz despreocupado, né? Tanto a pessoa que está com você fazendo, no nosso caso aqui, por exemplo, o senhor pode ver, eu sempre mando um termo de autorização de veiculação de imagem, especifico para o que ela vai ser utilizada para a propagação da nossa entrevista, e, bom, enfim, isso é muito importante para mim, porque hoje em dia está muito fácil, né? As pessoas pegam imagem e o direito autoral de veiculação de imagem aí, direito de imagem é complicado, né? E você vê, né? E você vê, e aí eventualmente um concorrente seu, ou um competidor, você sabe que esse competidor também está sujeito às mesmas regras, e isso é ótimo, né? Isso ele cria um ambiente saudável de competição, e aí a competição passa a ser pela criatividade, pela capacidade intelectual, e não propriamente pelo sujeito que um respeita a lei e o outro não respeita a lei. A gente, nesse sentido, é muito interessante. A gente, na década de 80, por exemplo, ou na década de 90, você tinha aquelas empresas que você sabia que não pagavam todos os impostos competindo com empresas que pagavam todos os impostos. Era um ambiente de negócios muito, muito complicado, né? Quando você cria mecanismos de tecnologia para frear esse tipo de burla, poxa, acho que o mercado ganha, né? O mercado ganha, as pessoas ganham, os usuários ganham. As empresas antigamente, não sei hoje, né? O senhor deve saber melhor que eu, isso está na ativa. Mas, assim, tem alguns impostos que você pode deixar para trás. Você paga aquilo que por exemplo, Previdência Social. Você não pode pagar, tá? E os outros você vai acumulando, porque depois eles jogavam muito com as possibilidades dos refis. Né? Impostos, você atrasado, ok, faz um refis, você entra para pagar. Pagou a primeira, a segunda, libera a sua conta
E depois tinha gente que até deixava de pagar o refis. Para que financiar novamente? Hoje deve estar mais... Hoje já está mais regulado, o mercado já está... Cruzamentos de informações, né? O mercado já está mais rigoroso para isso, o que é otimamente bom, né? Claro, você coloca todo mundo num patamar, dali para frente, todo mundo regularizadinho, né? Perfeito, exatamente isso. Doutor, como que a liberdade de expressão nas redes sociais pode ser garantida sem comprometer a segurança dos usuários, especialmente em relação ao cyberbullying e à intimidação online? Esse é um ponto bastante tormentoso, né? Mas eu acho que sempre o direito ele vai ter algumas respostas bem prontas e bem específicas para isso. O cyberbullying, que a turma chama, e na verdade ele é o bullying antigo. O bullying ele existe também desde que o mundo é mundo, e agora, da mesma forma, a pessoa que faz o cyberbullying ou faz as ofensas, ela vai deixar registrado aquela informação. Então, a forma de rastreio ficou mais clara, né? Então, a forma de barrar esse comportamento, ele ficou mais controlável pelas redes sociais, mas eventualmente um comportamento, uma manifestação que escapa ou algo que tem uma interpretação dúbia, você tem sempre o direito para regular. E aí é importante a gente lembrar que as redes sociais deixam rastro. Então, na medida em que você faz uma postagem que ofenda alguém, aquilo vai deixar um rastro. Vai deixar a sua senha, vai deixar o seu log, vai deixar o seu hash, vai deixar uma série de registros que permitem, como se fossem impressões digitais ali, que permitem ao ofendido buscar de uma forma muito mais objetiva. Então, é muito difícil a rede social controlar tudo. E aí você tem sempre o direito do ofendido para coibir. E o judiciário sempre é uma porta relevante de procura, né? O judiciário tem sido muito ativo nas redes sociais. Hoje eu sempre brinco que a gente não sabe a escalação da seleção brasileira, mas sabe a escalação do STF, né? Isso é muito bom, né? As pessoas se envolverem com isso. Eu acho que todo mundo ganha, a democracia ganha como um todo. Doutor, se falando na jurisdição aplicável, como que essa jurisdição ela é aplicável quando surgem disputas legais relacionadas à liberdade de expressão em ambientes online? Qual que é a jurisdição? A jurisdição é do lugar, em regra, a jurisdição é do lugar onde tenha a ofensa. Então, onde está o ofendido? É no Brasil? Jurisdição brasileira. Onde está quem é o ofendido? É um brasileiro? Jurisdição brasileira. Quem é ofendido? Um americano? Jurisdição americana. Quem é ofendido foi uma pessoa chinesa? Jurisdição chinesa. Você pode ter, naturalmente, aplicações de penalidades impostas em outros países no Brasil. Haja visto o caso do Robinho, né? O jogador de futebol Robinho. O crime foi cometido lá, a pena foi aplicada, foi imposta para ele lá, mas ele está cumprindo aqui no Brasil. Então, também, de novo, a tecnologia permite que os países conduzam a aplicação da pena de uma forma conjunta. Então, isso tem sido bastante relevante. Tá. E quais são as implicações legais da utilização de algoritmos de moderação de conteúdo pelas redes sociais na liberdade de expressão dos usuários? As implicações legais vão estar muito relacionados ao tipo de autorregulação que a própria plataforma utiliza. Então, a plataforma vai ser... Se a plataforma é a mediadora do conteúdo,
E se a plataforma ela tem dentro das suas regras de comportamento a possibilidade de mediar o debate, ela que vai colocar os limites, sempre, obviamente, respeitando a legislação. Então, é sempre muito importante a gente entender qual a plataforma e quais as regras da plataforma. Então, se a plataforma se predispõe a regulamentar este limite da liberdade de expressão, ela passa a exercer sua própria regra, e aí o seu usuário ele precisa estar muito atento ao tipo de conteúdo que ele vai postar ali naquela rede social específica. E como a liberdade de expressão nas redes sociais se relaciona com outros direitos fundamentais, como a liberdade de imprensa e o direito à privacidade? E veja, a liberdade de expressão nesse sentido vai ser muito importante, por exemplo, para a liberdade de imprensa. Então, mas o grande problema aí vai ser liberdade de expressão versus fake news. Esse é um problema enorme. Gravíssimo. Uma coisa é eu manifestar a minha opinião sobre um determinado evento. A outra coisa, e esse eu acho que é o ponto de discussão, por exemplo, de toda a regulação da fake news, é como é que eu faço a checagem do que é uma opinião, do exercício da minha opinião, que deve ser livre, óbvio, respeitados alguns direitos. Eu não vou propagar nenhuma atividade criminosa, eu não posso propagar nenhuma atividade que seja danosa, mas a minha opinião, por exemplo, ela pode ser respeitada. Eu sou a favor de uma determinada filosofia de vida, sou a favor de uma outra filosofia de vida. Agora, isso é liberdade de opinião. Ela não pode ser confundida com fake news. O que é fake news? Você reportar um fato como se fosse verdadeiro e esse fato não corresponder. Então, e esse é um limite muito tênue para eventualmente para uma censura. Então, nós tivemos aí uma pandemia, infelizmente uma pandemia mundial. A quantidade de fake news que foi difundida de aspectos científicos que efetivamente não correspondiam à realidade foi uma enormidade. Então, mas o ponto é, como é que você faz a prova? Como é que você atesta, melhor dizendo, o que é uma fake news e como é que você atesta algo que é científico, ou às vezes, e aí, por exemplo, na ciência, na medicina, às vezes algumas situações não são tão objetivas como elas parecem. Às vezes eu tenho reflexos que são diferentes. Um medicamento, por exemplo, às vezes ele funciona para uma pessoa e não para outra, de uma forma efetiva. Às vezes um medicamento ele tem uma resposta para um organismo que não tem uma resposta para outro. Agora, transformar isso num dado científico e transformar isso em fake news, às vezes a linha não é tão grande, né? E esse eu acho que é o grande debate. Como é que eu faço uma limitação de informação que não é uma informação verdadeira, né? Que não é uma informação que corresponde à realidade. E nesse sentido, eu acho que as redes sociais são perigosas. Antigamente, a gente é da época, eu sou da época do jornal. Você tinha... Não, imagina, somos da mesma época. Eu só não tenho cabelo branco. E isso eu falo para minha esposa que é uma grande frustração. Eu gostaria muito de ter cabelo branco. Nós somos numa época, Nelson, onde a acuidade jornalística era maior. Você tinha os grandes jornais, você tinha as grandes reportagens,
você tinha as grandes editorias. Então, o que era um editorial? Ali sim era uma opinião. Ali sim era uma manifestação de uma opinião, um editorial. Agora, o cara dava notícia e fazia o editorial depois. Mas ele dava uma notícia que era uma notícia apurada, de uma forma verídica, fática. Ele falava, olha, existe uma nova doença partindo da China. Aquilo era um fato que ele reportava com uma curacidade jornalística, de que ele... E aí vinham os editoriais para comentar a gravidade ou não daquela situação, quais seriam as manifestações políticas, qual seria a visão política de um determinado ministério. Hoje, o grande problema hoje é que os jornais, eles são jornais que se enfraqueceram muito, e todo mundo passou a ter a possibilidade de disseminar essas informações, todo mundo se sente jornalista. Então, nesse sentido, eu acho um grande perigo. E isso, o direito, ele ainda não tem resposta, tá, Nelson? Isso é diferente de uma liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão, eu vou falar que o meu time Corinthians é o melhor time do mundo. Isso é uma liberdade de exercício da expressão. Vou lá falar que o Palmeiras não tem título mundial. Estou, obviamente, brincando aqui com você, mas situações de liberdade de expressão. Eu tenho esse direito. Agora, eu não tenho direito de expressar que um determinado medicamento causa uma determinada doença, se isso não for comprovado cientificamente. Agora, como é que eu apuro isso? Como é que eu faço essa apuração? Esse eu acho que é um grande debate. E legislação do mundo, nenhuma legislação conseguiu superar esse ponto. Né? Conseguiu superar esse ponto. Doutor Henrique, cá entre nós, até que ponto a regulação governamental das redes sociais, em nome da segurança pública, representa uma proteção legítima ou uma ameaça à liberdade de expressão online? Esse é um ponto também muito discutível, porque você tem nitidamente em países do mundo uma ascensão ao extremismo, né? E sempre quando você tem regimes que são regimes mais extremos, seja para a direita, seja para a esquerda, você tem uma linha muito tênue com a censura. E isso pode ser um risco enorme ao exercício da democracia, ao exercício da liberdade de expressão, ao exercício do debate, porque o debate humano e a troca de ideias, a troca de experiências são fundamentais para o desenvolvimento da humanidade, vamos dizer assim, né? Hoje as pessoas perderam um pouco essa capacidade de debate, né? Mas... Ou você está a meu favor ou contra? Né? Você não debate mais ideias, você debate pessoas, né? Então, você regulamentar redes sociais, esse é o grande perigo. Você regulamentar a liberdade de expressão, esse é o grande perigo. Mas eu ainda acho que nós temos um mecanismo que é o mecanismo do Poder Judiciário, que vai poder fazer análises de caso a caso. Então, vejam, ao invés de eu fazer um controle antecedente do problema, eu faço um controle posterior, um controle a posteriori. Uma vez surgido o debate, se aquele comentário foi, por hipótese, homofóbico, um comentário racista, um comentário antissemita, ao invés de eu fazer um controle anterior, eu faço um controle posterior. Então, aí eu analiso o caso concreto, o comentário, o post. Talvez isso resolva... Né? Talvez isso resolva o problema de uma forma mais efetiva, sem eu ter um risco de uma censura, ou risco de não ter uma determinada liberdade de manifestação. Perfeito.
Doutor, nosso bate-papo chegou ao final. Foi rápido demais. Passa Eu vou rápido. colocar aqui os contatos do senhor e gostaria que, por gentileza, o senhor deixasse uma mensagem para os nossos seguidores que nos assistem. Poxa, Nelson, passou rápido demais, é uma pena. Um bate-papo, quando é bom, quando é feito com por uma pessoa inteligente como você, é um bate-papo gostoso e um bate-papo prazeroso. Não, eu queria dizer que eu sou um admirador do seu trabalho, do seu programa, e queria convidar os nossos ouvintes, os nossos telespectadores que assistam os outros episódios do seu trabalho. E eu acho que incentivar o debate é sempre muito relevante e usar a sua plataforma para isso, né? Para discussões que são inteligentes, que são construtivas, que são sobre ideias e não sobre pessoas. Esse eu acho que é o ponto principal aí do nosso bate-papo. Muito obrigado, doutor. Eu sempre conto com a sua disponibilidade e para discutirmos outros assuntos oportunamente e também deixar o Cá Entre Nós à sua disposição, caso o senhor queira se manifestar de alguma maneira, passar informações para a população que acha que esse é o nosso papel, e é por isso que a gente tem o canal. Tá bom? Obrigado, é sempre um prazer. Muito, muito obrigado. Bom, eu conversei com o advogado, Dr. Henrique Zalap. Na semana que vem nós teremos uma nova entrevista e, é claro, sempre agradecendo a você que nos segue nas redes sociais e que também semanalmente nos envia e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Aproveito para lembrar vocês que quem ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações. E se você gostou da entrevista aqui com o Dr. Henrique, por favor, divulgue nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade e nos conceder essa entrevista fantástica, esclarecedora, e contando com o senhor aqui em outras oportunidades. E também agradeço a todos que ficaram conosco até agora. Nosso muito obrigado e semana que vem estamos de volta. Solta a vinheta.